Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E falando sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo à União Europeia nesta terça-feira, pedindo para que membros do bloco provem que estão do lado dos ucranianos no conflito com a Rússia. Um dia antes, ele assinou um pedido oficial para que seu país seja incorporado ao bloco. No dia em que a Rússia intensificou a ofensiva em território ucraniano, o líder fez um apelo dramático à União Europeia. Без вас Україна буде самотня. Sem vocês, a Ucrânia vai ficar sozinha. Provamos nossa força. Provamos que, no mínimo, somos exatamente iguais a vocês. Такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з Então нами. provem que estão conosco. Provem que não vão nos deixar ir. Provem que são verdadeiros europeus. Então a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão. Glória à Ucrânia. А світ темряв. Слава Україні! Após seu discurso, Zelensky foi aplaudido de pé pelos eurodeputados. Na véspera, o presidente assinou um pedido formal para que seu país faça parte do bloco europeu. A União Europeia está sob forte pressão para conceder a proteção à Ucrânia. Mas, tradicionalmente, o processo de adesão ao bloco implica vários anos de negociações e reformas internas. A presidente da Comissão Europeia destacou que a guerra na Ucrânia pode afetar todo o continente. O destino da Ucrânia está em jogo, mas nosso próprio destino também está em jogo. A presidente da comissão também anunciou mais de 500 milhões de euros para enfrentar as consequências humanitárias em território ucraniano. E olha só, uma torre de TV em Kiev, capital ucraniana, foi atingida nesta terça-feira por uma explosão. Segundo o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, 5 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas. E a Rússia exigiu que armas nucleares dos Estados Unidos na Europa sejam retiradas. Em um pronunciamento, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Ucrânia está tentando adquirir armas nucleares, chamando isso de um perigo real que precisa ser evitado. Em seu discurso durante uma conferência de desarmamento em Genebra, Sergei Lavrov disse que a Rússia está comprometida com a sua obrigação e tem tomado todas as medidas necessárias para impedir o aparecimento de armas nucleares e tecnológicas relacionadas na Ucrânia. De acordo com o ministro russo, é inaceitável para a Rússia que alguns países europeus cediem às armas nucleares americanas e exigiu que os Estados Unidos retirem suas armas nucleares de países do continente. Lavrov deveria comparecer à sessão pessoalmente, mas a visita foi cancelada após acusações da Rússia de bloqueios de rotas de voo por parte de estados europeus. Na mesma reunião, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia acusou a Rússia de crimes de guerra por meio de bombardeio de seu país e convocou uma reunião especial para tratar da agressão russa e das armas de destruição em massa. Os preços do petróleo nos Estados Unidos subiram 8% e ultrapassaram $105 o barril pela primeira vez em mais de 7 anos em meio à guerra. Os Estados Unidos e outras grandes nações consumidoras de petróleo concordaram com a liberação de 60 milhões de barris de suas reservas emergenciais ao mercado, de forma a enviar uma mensagem unificada e forte aos mercados globais de que não haverá déficit de suprimento como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia. A liberação dos barris corresponde a cerca de 4% de toda a reserva dos países que compõem o grupo.
E mesmo em meio ao caos vivido na Ucrânia, a fé não se abala. Correntes de oração dentro e fora do país levam esperança a quem sofre com os efeitos da guerra. Acompanhe na reportagem. As imagens desta igreja cristã cheia, no momento de louvor, foram gravadas neste último domingo na Ucrânia. No país em guerra, esses ucranianos permanecem firmes na fé e encontram paz, mesmo em meio aos bombardeios que atingem várias cidades. Os irmãos deram exemplo, foram para a igreja, abriram o coração, oraram. Eu acho que a fé vai ganhar essa batalha lá. De Buenos Aires, na Argentina, o missionário R.R. Soares incentiva a corrente de oração que o próprio povo ucraniano iniciou nos primeiros minutos de guerra. Enquanto o solo ucraniano sofria ataques da Rússia, debaixo da terra, a população vencia a aflição por meio da fé. Acabei de receber esse vídeo que os irmãos lá pegaram em Kiev, Ucrânia, onde está havendo a guerra, eles no metrô louvando a Deus. Eu faço a minha parte aqui, começo orando dizendo: Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está assistindo agora e que vai se emocionar vendo os irmãos sem medo dentro do metrô, louvando a Deus, porque só o Senhor pode abençoar. Da Igreja Internacional da Graça de Deus na Romênia, o pastor Hilton Santos também faz a parte dele. A gente montou na igreja uma força-tarefa de oração em favor do povo ucraniano e levantamos e incentivamos os nossos membros a ajudarmos e fazermos doações. E os membros estão fazendo isso, levando doações de alimento, de tudo que é possível. E, inclusive, oferecendo suas casas para receber pessoas que estão fugindo, até porque nós estamos no inverno. Hoje, por exemplo, aqui está nevando, então nós estamos no inverno rigoroso. Então, todo esse tipo de ajuda que nós podemos oferecer como igreja e como cristãos estamos oferecendo. A Romênia é um dos países que fazem fronteira com a Ucrânia e é para onde muitos cidadãos daquele país e estrangeiros têm fugido. Está sendo, no momento, a rota mais facilitada, porque o governo romeno abriu as fronteiras para receberem os refugiados. Óbvio que está tendo toda aquela triagem de documento e tal, mas está facilitando bastante. O pastor Hilton conta que é o próprio governo que coordena todas as doações que chegam até lá. E nas fronteiras, milhares de mãos se estendem para ajudar todos aqueles que tentam seguir em frente. Mas ele explica que para isso é preciso muito mais do que ajuda material. O mais importante é o apoio espiritual. O poder da oração é a única coisa capaz de deter esse conflito nesse exato momento. E é muito importante porque não só a Igreja Internacional da Graça de Deus tem desenvolvido todos os dias, em 2 horários, uma campanha séria de oração em favor dos nossos irmãos que estão em aflição nesse momento, mas também outras igrejas. E aqui você vê uma força-tarefa de oração, porque a oração muito pode em seus efeitos. Da Ucrânia, são vários os pedidos de oração que chegam até o pastor Hilton, como desta senhora, de 76 anos. Sozinha, sem ninguém, e de repente o país é atacado e ela entra em contato, foi até pelo WhatsApp. Nós temos vários canais de ajuda espiritual e ela entrou em contato pelo WhatsApp e recebeu a oração, recebeu a ajuda e depois da oração o ânimo voltou. São resultados como esse que dão a certeza de que somente pela fé é que é possível vencer essa guerra. Ore comigo por eles, veja esse testemunho, compartilhe com outros e vamos fazer nosso povo. Haja o que houver, nós somos de Deus e vamos vencer. Essa edição fica por aqui, eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.